O meu nome é Patrícia, sou aluna do curso de mestrado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia. E essa entrevista ela faz parte de uma atividade da disciplina de Geografia e Gênero, ministrada pela professora Maria das Graças, mais conhecida como Gracinha. E o título dessa entrevista é Mulheres Incríveis. E hoje estou aqui com uma mulher incrível que, a meu ver, e de vários alunos do programa, ela é incrível mesmo. E o nome dela é Madalena. Boa tarde, Madalena. Boa tarde, Patrícia. Quem é a professora Maria Madalena Cavalcante? Se a gente se autodescrever, né? Geralmente a gente acaba mencionando aquilo que a gente faz, né? Mas se eu pudesse me descrever em poucas palavras, eu acredito que uma mulher sincera, que leva as coisas a sério, né? Acredita naquilo que faz, que não tem tempo a perder com qualquer bobagem, né? Eu acho que a questão de tempo na minha vida ela foi algo que eu levei muito a sério. Então eu canalizo algumas energias para as coisas que realmente de fato importam. Certo. E por que você escolheu a geografia? A geografia ela foi um negócio bem atípico, porque na época que eu fui fazer o vestibular, e era vestibular, não tinha essa coisa do Enem, eu não tinha dinheiro, né? Então as inscrições eram feitas pelo correio. Então eu não tinha dinheiro, minha mãe me ligou e perguntou assim, você fez a sua inscrição do vestibular? Eu falei assim, não mãe, que eu não tenho dinheiro, era o último dia de inscrição. E daí ela falou assim, olha, dá uma olhada na tua conta que eu depositei o dinheiro. E eu lembro até do valor. Eu falei, caramba. Eu falei, e agora? Aí eu corri pro correio e na fila enorme. Quando eu cheguei na fila, eu falei, e agora? Que curso que eu vou fazer? Pensei, área de licenciatura, que é a área mais rápida para trabalhar, né? Sempre fui, assim, sou de uma família muito humilde, né? Fui a primeira da família a ter um curso de nível superior e as outras gerações das primas, né? Todo já acabou tendo, se formando, mas eu fui a primeira. Então, minha mãe não tinha estudo, né? Ela aprendeu a ler com a ajuda de amigos em casa, não tinha nenhuma educação do ponto de vista formal, né? Ela não frequentou a escola e não pôde tirar os seus certificados e tal. Ela só assinava o nome. E aí, acho que pela ausência do estudo na vida dela, que não teve como fazer, e acho que justamente por isso ela me apoiava e dava muito valor a isso. Foi por eliminação, áreas de exata não, cursos integrais, até pensei em biologia, psicologia também não, e foi por eliminação. E fiquei ali na dúvida entre história e geografia. E fiquei nessa celeuma, história e geografia, e a fila andando já para chegar a minha vez de efetivar a inscrição. Aí eu lembrei de dois amigos meus que tinha passado no vestibular, tinha ingressado na universidade. É o Gilberto e a Janete, eles já faziam história. E como o lugar é pequeno, eu pensei, não, história não, porque eles já fazem, e da minha geração não vi ninguém fazer geografia. Eu falei, pronto, geografia é um curso dinâmico, né? Eu acho que vai ser legal, ninguém na vila de onde eu vim fazia ou pensou em fazer naquela época, né? Eu falei assim, pronto, eu acho que é geografia, eu vou fazer geografia. E aí a próxima pergunta é assim, como é que foi para você ingressar como docente na universidade? Quando eu estava na iniciação científica e que eu tinha a clara evidência de que eu queria ser docente, de que aquele era o meu lugar, eu imaginei o seguinte, eu pensei assim, bom, para que eu seja docente, eu tenho que cuidar da formação e do meu currículo, da produção, né, científica, publicar. Então isso para mim era muito claro. E aí eu comecei a fazer o dever de casa desde a iniciação científica, publicar. No mestrado publiquei, no doutorado publiquei, sempre publiquei, de tal modo que houve uma preparação, né, desde lá de trás,
para que eu realmente tivesse todas as condições e me preparei para ser docente. Entendi bastante, né? E fui convidada depois para fazer parte do programa de pós-graduação em Geografia aqui em Porto Velho, tendo em vista que eu tinha recém-defendido uma tese, né? Então, os meus pares acharam que a pesquisa era importante, que o currículo era adequado para compor esse quadro dentro do programa de pós-graduação, me convidaram e a partir desse convite eu acabei, né, acabei fazendo parte desse programa de pós-graduação, que na sequência acabei me tornando vice-coordenadora e depois coordenadora por 2 mandatos consecutivos. Fale um pouco sobre a sua pesquisa e a importância dela. Eu acabo desenvolvendo ela a partir da dissertação de mestrado, né? Um grupo de pesquisa que eu fazia parte foi responsável pelos primeiros levantamentos socioeconômicos da área de influência das hidrelétricas e a partir desse projeto acabei desenvolvendo minha dissertação de mestrado e depois levei várias informações e pude evoluir a partir do doutorado nesse tema. E a partir daí vários projetos foram desencadeados, inclusive um projeto aprovado pela Fundação de Apoio à Pesquisa Rondônia, pela FAPERO, para entender como que essas comunidades atingidas, elas vêm se reorganizando, né, a partir dos seus reassentamentos. Então, começou lá atrás, com a dissertação, evolui para a tese, projetos financiados, proposta de pós-doutorado, né? Foram os 2 que eu fiz, um internacional e um nacional, e isso criou isso repercutiu de forma positiva. Madalena, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um convite às pessoas para conhecerem o programa de pós-graduação em Geografia da universidade e, quem sabe, se tornar um aluno, né, de mestrado ou doutorado. Claro, o nosso programa de pós-graduação, porque acho que antes de falar especificamente dele, é importante que se diga o seguinte: houve uma expansão de cursos de pós-graduação no Brasil e há uma tendência, né, embora com foco em geografia, ele acaba tendo um diferencial quando ele se dedica a determinados temas que não é tão comum a outros programas, né? Eu acho que a grande sacada dos programas de pós-graduação é essa. Eu acho que a função é essa. Não é só abrir cursos de pós-graduação para estender uma formação, mas ele deve atuar na área de determinados conhecimentos. E nisso, o programa de pós-graduação em Geografia, ele se destaca dentro das suas linhas de pesquisa, mas sobretudo pelos grupos de pesquisa que acaba compondo o programa. Então, por exemplo, no meu caso, que lido com essa questão de grandes obras de infraestrutura, especificamente hidrelétricas, não é todo programa que tem isso. E do ponto de vista da formação, do ponto de vista da produção do conhecimento, isso é um diferencial, né? Porque você acaba criando ali um determinado nicho de produção do conhecimento. E isso vai repercutir de forma positiva na formação de pessoas, no desenvolvimento, né, no próprio desenvolvimento da região, né? E não só com o que eu desenvolvo, mas outros colegas na área de gênero, na área de cultura. E a gente não pode esquecer que a gente está lidando dentro de um programa de pós-graduação da Amazônia, que vai lidar com as questões amazônicas. Então, isso vai ser um diferencial em relação a outros cursos, né? Do que temos no Nordeste, no Sul, no Sudeste. É um diferencial. Então, os programas, eles atuam nesse sentido, na produção do conhecimento. E no conhecimento, e aí a nossa investida, né, no programa de pós-graduação em Geografia, é no nível de conhecimento local, né, da realidade amazônica para o mundo, e não o inverso. Maravilha. Então, professora, eu agradeço sua entrevista, gostei bastante e podemos finalizar com a sua mensagem final. Poxa, depois de dessas perguntas, né, a gente acaba ficando
reflexiva, né, a respeito não só da nossa própria trajetória, mas também do que significa um programa de pós-graduação, do que significa liderar um grupo de pesquisa, do que significa orientar pessoas, porque é uma função e talvez uma responsabilidade gigante, porque você está lidando com a formação de pessoas, né? E um professor, um pesquisador, ele acaba, de certo modo, chamando atenção naquilo que ele desenvolve, no que ele fala, né? Então, isso nos coloca um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente lidera grupos, né? E nesse sentido, eu acredito que não só o meu grupo, mas todos os outros grupos que compõem o programa de pós-graduação são grupos de excelência e que tem muito a contribuir com a universidade, vem contribuindo com a universidade. Se a gente for pensar num curto espaço de tempo, eu fiz parte da primeira turma de mestrado. Hoje eu estou formando pessoas, né, formando doutores, né, incentivando a produção do conhecimento nessa vertente que eu atuo. E para mim também acaba sendo um grande aprendizado, e hoje poder compor a direção, né, atuar como diretora de pesquisa, né, de pós-graduação, aliás, de pós-graduação, para mim é uma satisfação enorme, não deixa de ser um reconhecimento, né, porque isso envolve toda uma trajetória e também são sinais de que aqueles que te convidam para fazer parte são sinais de que o que você fez é bom, né, tem a contribuir, tem a somar, e é um sinal de que a gente está trilhando, fazendo a caminhada correta. Diferença, né? E nessa perspectiva, acredito que o programa de pós-graduação em Geografia tem muito a contribuir, e que os alunos, né, nossos, não só da graduação em Geografia, mas de outras áreas, possam também compor os nossos grupos de pesquisa, o nosso quadro de alunos de pós-graduação e somar conosco. Eu acho que é isso.